Hoje a gente vai falar sobre os livros abandonados em 2021. Então, assim, livros que não estavam rolando ou eram grandes demais para estarem valendo a pena. Lembrando assim que eu não li até o fim, né? Eles foram abandonados, então eu não vou fazer uma resenha deles. Eu só vou expor os motivos pelos quais para mim não deu certo, tá bom? Se esse por acaso é um dos livros que você mais ama no mundo, se você acha que eu tenho muito que tentar, ou se qualquer coisa assim, deixe uma mensagem aqui embaixo pra mim me explicando o porquê que eu errei quando eu abandonei esses livros. Ou se você também odeia esses livros, junte-se a mim. Vamos nos juntar nesse abandono maravilhoso. Eu me inspirei na Nath, do canal Redemunhando, para fazer esse vídeo. Ela fez um vídeo dos livros que ela abandonou também ao longo do ano. E eu achei que era uma boa ideia também fazer juntar esses cacos que ficaram para trás, né? Livros que eu achei que ia dar certo e acabaram não dando. E cá estou hoje para falar sobre 4 livros que eu larguei esse ano. O primeiro deles é o Coisas da Vida, da Marta Medeiros. Ele é um livro de crônicas que foram publicadas entre os anos de 2000 e 2003 em algum jornal. E assim, gente, não sei, não clicou, alguma coisa não deu certo ali. Eu não sei se é por causa do tempo, né? Se ele fala muito em relação a uma mulher dessa época, né? Da década de 2000, início dos anos 2000, que já não se relaciona mais com a minha realidade hoje em dia. Alguma coisa ali não estava dando certo. Eu estava achando os temas muito superficiais, muito distantes da minha realidade. Eu não li as crônicas mais recentes dela, eu não acompanho. Eu li esse livro porque eu via muita gente falando bem, basicamente isso. E depois de umas 100 páginas, assim, com zero conexões com os temas e com a forma de escrita, eu resolvi deixar pra lá. Então, próximo. O segundo livro foi o Dataclisma, do Christian Rudder. Esse é um livro que fala sobre o que a nossa atividade na internet fala sobre as nossas vidas, né? Como as pessoas colhem os nossos dados sem que a gente nem perceba na internet e como elas utilizam esses dados depois a partir disso. Tanto o Coisas da Vida quanto esse Dataclisma foram livros que eu peguei em trocas do Scooby. Então, assim, aparentemente eu não sou muito boa de troca do Scooby, né? Porque não tá dando certo, né? E eu peguei esse livro porque eu vi ele sendo citado algumas vezes nos vídeos do Átila, do Nerdologia. E parecia muito interessante e eu comecei a ler. E, gente, foi uma decepção, assim. Eu comecei a achar que o autor estava sendo extremamente superficial nas análises que ele fazia. E aí eu comecei a achar que tinha muito achismo, sabe? Ele pegava um conjunto X de dados e aí ele tirava conclusões daqueles dados que não necessariamente elas podem ser tiradas. Eram associações da cabeça dele, basicamente. Eu comecei a ficar meio irritada com aquilo. Não parecia ter muita análise científica. Aí eu resolvi abandonar, mas eu sempre antes de abandonar eu vou ver as resenhas do Goodreads dos livros, né? Pra ver se tem pessoas com ódio que nem eu. E aí eu encontrei a resenha do Átila no Goodreads. E ele diz o seguinte: dados legais, análises legais e intrigantes, mas algumas fechadas, bastante coisa não verificável e muita opinião pessoal. All in all, vale a pena ler. Eu discordei do vale a pena ler, eu concordei só com as outras coisas, e aí eu resolvi abandonar. Então, próximo. A Terra Inteira e o Céu Infinito, de Ruth Ozeki. Bom, primeiro eu vou ter que admitir aqui que eu comprei esse livro pela capa e pelo título, porque ambas são maravilhosas, assim. É muito bonito. A Terra Inteira e o Céu Infinito é um título muito bom, mas a maravilhosidade acaba por aí. Não tem mais nada de maravilhoso nesse livro. A gente acompanha a Ruth, que é uma escritora que mora numa ilha lá longe, na puta que o pariu, sei lá de onde, acho que é no Canadá, isolada de todo mundo. E aí um dia ela tá passeando pela praia e ela encontra uma lancheira da Hello Kitty e dentro dessa lancheira tem um diário de uma menina japonesa chamada Nao. E conversando com as pessoas, eles acreditam que essa lancheira ela seja resultado dos destroços do último tsunami que aconteceu no Japão. E aí a Ruth então resolve ler esse diário da Nau para saber o que aconteceu com ela, né? Que se o tsunami estava vindo, se ela tá bem, tudo isso. Só que assim, ao invés de ela ser uma pessoa normal que pega o diário e lê, ela resolve que ela vai ler como se a Nau estivesse escrevendo. Então ela vai lendo num ritmo que, pelo amor de Deus, assim, tipo, eu vou ler uma página por dia, sabe? Como se fosse um diário. Gente, essa pessoa, assim, autocontrole demais, zero curiosidade. É um pouquinho complicado isso. E aí a Ruth, então, muito aos pouquinhos, ela começa... Ai, meu Deus, muita formiga, gente. Ela começa a ler sobre essa vida triste, terrível e cheia de bullying da Nau.
E a vida da Nau é interessante, a Nau é uma narradora interessante, mas a Ruth, ela é uma chata de galocha, ela é uma personagem muito entediante. E a parte mais triste é que parece que a autora se inspirou nela mesma para fazer a Ruth e o marido. E os dois são muito chatos, eu realmente espero que eles não sejam assim na vida real, gente. Então, assim, foram indo páginas e páginas e páginas daquela Ruth sendo chata e nada acontecia. E a gente querendo saber a história da Nau, que era a única coisa interessante daquele livro, e ela não, passando 1000 outras páginas fazendo outras coisas aleatórias e muito desinteressantes, assim. E é um livro de 450 páginas. Tem que te prender. Porque chega um ponto em que haja paciência, gente. Não tem condições. Aí eu li umas 200 páginas. Vai, eu juro que eu tentei. E aí nada acontecia. E aí eu larguei. E aí, próximo. O meu quarto abandono foi um livro que me deixou triste de abandonar. Mas assim, eu não tive escolha, gente. Que foi o Interseccionalidade, da Patricia Hill Collins e da Sirma Build, tá? Esse livro aqui, ele é um livro importante. A Patricia Hill Collins, ela é uma grande pensadora do feminismo negro e ela é uma das grandes responsáveis pelo termo interseccionalidade, né? E pela sua praxis. Vamos colocar essa palavra, daqui a pouco eu explico mais sobre ela. E pela sua prática na vida real. Eu fiz uma leitura conjunta dos 3 primeiros capítulos com a Bárbara Kraus, do canal Beijo Barbari. Ela tem um catarse que se chama Lado B, Estudos Contra-Hegemônicos, em que durante alguns meses a gente resolveu estudar um pouco mais sobre feminismo e essa aqui foi uma das leituras conjuntas que a gente acabou fazendo. E a gente leu esses 3 primeiros capítulos. E foi sofrido. E não foi sofrido só pra mim, olha só. Várias pessoas sofreram em conjunto. Foi um sofrimento conjunto, basicamente. O capítulo 1, ele é super introdutório, então tem uma introdução introdutória. Aí vem o capítulo 1, introdutório. Aí você fala assim, tá, beleza. Daqui a pouco ela vai aprofundar. Aí chega o capítulo 2, e que chama, olha o nome do capítulo 2, A Interseccionalidade como Investigação e Praxis Críticas. E, nossa, esse foi osso demais. Era exemplo, 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 era exemplo atrás de exemplo, e não tinha, sabe, tipo, como aplicar a interseccionalidade, que pelo que eu entendo, praxis é isso, né? Vamos ensinar vocês a fazer. Não, era só exemplo, 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 exemplo de coisas que aconteciam. E não era exemplo de como fazer, era exemplo de coisas que rolaram por aí, em vários lugares do mundo. Aí veio o capítulo 3, que era a história da interseccionalidade. E aí melhorou, porque historinha, pessoas importantes e tal, aí legal. Só que aí chegou o capítulo 4. E aí voltou a falar de praxis pra cá, praxis pra lá. Eu não aguentava mais exemplo, exemplo, exemplo. E, gente, praxis é uma palavra que eu li umas 60 vezes. Só nesses 4 primeiros capítulos, assim. Foi muito sofrido, foi muito sofrido. Eu cheguei num ponto em que eu não tinha certeza realmente se o livro que era ruim ou se eu que era uma pessoa muito burra, sabe? Será que eu não tenho embasamento para entender o que está escrito aqui? Porque eu lia e eu não chegava a lugar nenhum, eu não conseguia absorver mais nada, eu tava muito perdida. Mas eu acho que o livro é meio repetitivo mesmo. E eu digo isso porque várias pessoas tiveram a mesma impressão que eu. Então, assim, eu tenho pelo menos esse caldo aí, né? Me dê alguma moral para esse abandono. Aí, assim, eu terminei o 4º capítulo, parei, e aí eu decidi que eu ia largar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse livro, e eu peguei até um outro livro depois dele sobre interseccionalidade. Nossa, palavra difícil, né? Vou falar um pouquinho mais dele num vídeo que eu vou fazer só sobre essas leituras que a gente fez desse mês sobre o feminismo. Mas esse, pra mim, infelizmente, não deu certo, não rolou. Então, próximo. É isso, gente. Eu só abandonei 4 livros no ano. Parece bom, né? Não é tão ruim assim. 1 a cada 3 meses, basicamente. Quais não foram livros que não deram certo? Vocês já leram algum deles? Se vocês gostam, não gostam, abandonaram também? Me digam aí nos comentários. E obrigada por assistir esse vídeo até o final. E a gente se vê na próxima. Boas leituras. Tchau, tchau.